Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. O Guardião da Floresta. O encontro com o Mapinguari. Tudo começou numa expedição que eu nunca deveria ter aceitado. Não era minha primeira vez na Amazônia, mas aquela região específica, nas proximidades de Novo Progresso, no Pará, tinha algo diferente. A floresta parecia mais densa, quase sufocante. Aceitei o trabalho por dinheiro e pela promessa de descobrir novas espécies de plantas medicinais. Mas, no fundo, algo me dizia que aquele lugar guardava segredos que seria melhor deixar intocados. Chegamos ao local após 3 dias de viagem rio acima, com um pequeno grupo formado por mim, um guia local chamado Raimundo e 2 ajudantes que conheciam bem a região. A ideia era simples: passar uma semana coletando amostras de plantas que cresciam em uma área quase inacessível. No entanto, desde o momento em que pisamos naquelas terras, algo estava errado. O ar parecia pesado, como se a floresta nos observasse. Raimundo, que era normalmente falante e brincalhão, ficou calado e sério. Quando perguntei o motivo, ele apenas murmurou: "Aqui, a gente tem que respeitar. Não é lugar de brincadeira." Eu ri, achando que era superstição. Mas aquela noite mudou tudo. Por volta da meia-noite, acordei com um cheiro forte, quase insuportável. Era uma mistura de carne podre e algo que eu não conseguia identificar. Pensei que fosse algum animal morto nas proximidades, mas, ao sair da barraca, vi que Raimundo já estava acordado, sentado próximo à fogueira, com os olhos arregalados. "Você sentiu?" Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um estalo alto, como se um galho grosso tivesse sido quebrado. O som vinha da escuridão da floresta, e logo foi seguido por um rugido baixo, gutural, que fez meu estômago revirar. Raimundo levantou-se num pulo, fazendo sinal para ficarmos em silêncio. Olhei para os outros, que pareciam tão assustados quanto eu. O barulho continuou, se aproximando lentamente. Foi então que o guia sussurrou: "É ele. É o Mapinguari." Eu não sabia o que pensar. O que era o Mapinguari? Antes que pudesse perguntar, Raimundo começou a rezar baixinho, enquanto o cheiro ficava cada vez mais forte. Quando a criatura finalmente apareceu, senti meu corpo congelar. Ela era enorme, com mais de 2 metros de altura, coberta por uma pelagem escura e espessa. Seus olhos brilhavam no escuro, pequenos e vermelhos, mas o mais aterrorizante era a boca, localizada no meio de seu tronco. Aquele sorriso grotesco, cheio de dentes afiados, parecia irradiar maldade. O monstro parou a poucos metros de nós, soltando um rugido tão alto que senti o chão tremer. Raimundo começou a jogar tabaco e folhas secas na fogueira, enquanto sussurrava algo em um idioma que eu não entendia. A criatura parecia hesitar por um momento, mas depois deu um passo à frente, e foi quando corremos. Deixamos tudo para trás: as barracas, os equipamentos, até as mochilas. A floresta parecia viva, como se cada árvore, cada sombra, estivesse tentando nos impedir de escapar. O Mapinguari nos seguiu por horas, ou pelo menos parecia assim. Podíamos ouvir seus rugidos ao longe, mas o cheiro nunca nos abandonava completamente. Quando finalmente encontramos um rio e conseguimos escapar de barco, ninguém disse uma palavra. Raimundo estava pálido, e os ajudantes, visivelmente traumatizados. Eu queria acreditar que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, mas as marcas de garras profundas nas árvores perto do acampamento, que vimos quando voltamos com um grupo maior dias depois, eram reais demais para serem ignoradas. A Amazônia é um lugar de mistérios e perigos, e o Mapinguari é uma lembrança viva de que há coisas que nós, humanos, nunca deveríamos tentar compreender. Na noite seguinte, ainda abalados pelo ataque, decidimos reforçar nosso acampamento. Havíamos retornado ao local para resgatar o que foi deixado para trás, mas o clima era tenso. Raimundo insistiu em montar o acampamento mais próximo do rio, acreditando que a criatura não se aproximaria da água. Apesar do medo, estávamos exaustos e acabamos adormecendo. Por volta das 2 da manhã, acordei de um sono agitado. O silêncio era absoluto, algo que nunca acontece na floresta. A ausência dos sons naturais parecia um aviso. Foi então que o cheiro voltou, mais forte do que na noite anterior. Olhei para Raimundo,
que já estava acordado, com os olhos fixos na escuridão. Ele segurava uma faca pequena, mas parecia saber que aquilo era inútil. Sem dizer uma palavra, apontou para a borda do acampamento. Lá, entre as árvores, 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Ele está brincando com a gente, sussurrou Raimundo. O Mapinguari não avançou de imediato. Em vez disso, circulava o acampamento, movendo-se silenciosamente para algo de seu tamanho. De repente, ouvimos um grito estridente vindo de um dos ajudantes, que tinha se afastado para urinar. Corremos em sua direção, mas era tarde demais. Encontramos apenas uma poça de sangue e marcas de arrasto que desapareciam na mata densa. Raimundo caiu de joelhos, murmurando uma oração em desespero. Ele dizia que tínhamos desrespeitado o território da criatura, que nosso destino estava selado. Por mais aterrorizados que estivéssemos, sabíamos que permanecer ali significava morte certa. Apressamo-nos a desmontar o acampamento e seguir em direção ao rio, mas o Mapinguari parecia estar nos cercando, guiando-nos para onde ele queria. Cada som, cada sombra aumentava nossa paranoia. Quando finalmente chegamos ao rio, a criatura fez sua aparição mais assustadora. Ela saiu das árvores com um rugido ensurdecedor, erguendo-se em toda a sua altura. Sua boca no tronco parecia se contorcer, emitindo um som que não era apenas um rugido, mas algo quase humano, como um lamento misturado com raiva. Atacou sem hesitar, derrubando Raimundo com um golpe de sua garra gigantesca. Corri para o barco com os outros sobreviventes, mas o guia ficou para trás, enfrentando a criatura enquanto gritava para que fossemos embora. Seu sacrifício nos deu tempo suficiente para escapar, mas o último som que ouvimos antes de o motor do barco rugir foi o grito horrível de Raimundo. Conseguimos chegar à cidade, mas ninguém nos recebeu com alívio. Os moradores apenas balançaram a cabeça, como se soubessem que aquilo era inevitável. Perder alguém para o Mapinguari era uma história comum, uma prova de que a floresta não perdoa os intrusos. Nunca mais voltei àquela região, e até hoje, quando penso em Raimundo e em tudo o que vivemos, sinto um arrepio que nunca desaparece. A floresta tem segredos, e o Mapinguari é o mais sombrio de todos eles. E esse foi o relato de hoje, gente. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros.